Acabei de fazer uma live aqui no canal e agora eu vou trazer um videozinho pra vocês de pós-jogo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um bate-papo com vocês aqui. Eu poderia muito bem ter feito só a live, mas, cara, tem tantas coisas que eu preciso deixar registrado aqui que eu falei, vou gravar o vídeo hoje e é isso que eu tô fazendo com vocês aqui. Mas vamos lá, sem muita enrolação, direto ao ponto, cara, é muito difícil, é um estresse muito grande, O Botafogo nos faz chegar num nível de estresse tão grande que você fica realmente desconexo da realidade, tá? É muito bizarro. É o que eu falo aqui todos os dias nas lives. O Botafogo não vai trazer um lateral esquerdo. Eu falei isso aqui há uns 2 meses, todos os dias nas lives. O Botafogo realmente vai contar com o Hugo e Marçal, um cara velho que se machuca a cada 2 jogos e um Hugo que não é lateral. Ele não é lateral. Não é, cara. Ele não é lateral. Eu me recuso a falar que o Hugo é lateral. Ele pode ser qualquer coisa, mas jogador de futebol, mas principalmente lateral, ele não é. Ele não é. Não sabe acertar um bote, não sabe acertar o posicionamento na hora de marcar, não sabe quem marca, não sabe o que faz, virou uma avenida. Mas assim, uma das maiores avenidas da história do planeta, né, cara? O Hugo realmente é um problema que eu não consigo entender como alguns ainda não olham, não observam, né? Que o Hugo ano passado entrou, o Botafogo despencou no campeonato. O Hugo Marçal de papel se machucou, o Hugo entrou no lugar do Marçal e o Botafogo, que já estava mais ou menos mal, despencou. O gol era sempre lá do Hugo com a ajuda do Vitor Costa. Quem não percebeu isso ainda, lamento. Mas é isso. Então assim, parem de achar que o Hugo tem potencial. Ele não tem potencial, ele é um bosta. Tá, com todo respeito à pessoa Hugo, mas como atleta Hugo é um bosta. Então assim, parem de defender o Hugo, parem de ver potencial em um cara que claramente não tem potencial. Desculpa isso aqui tá sendo um pouco de confrontador pra você que defende o Hugo, mas não dá mais. Lucas Jalter, eu acho que aqui não tem nenhum defensor. Eu acho que é unanimidade que o Lucas Jalter é uma vergonha, né? E vergonha maior ainda que contrata um cara desse pra ser o nosso titular absoluto. Um cara que foi rebaixado, beleza. Realmente é um cara que tem que se olhar. Teve uma boa atuação mesmo com o rebaixamento do Goiás, mas, cara, não pode ser titular. O rebaixado do Goiás não pode ser titular do Botafogo que briga em Libertadores. Não pode. E quem permitiu que isso acontecesse tem uma parcela de culpa ainda maior. Seja o Mazuco, seja o Alessandro Brito, seja quem for. Não pode. Em hipótese alguma, o zagueiro rebaixado ser titular em um clube que disputa a maior competição da América. Não pode. Então esse primeiro ponto, juntamente de Hugo e Lucas Jalter, que na minha opinião não tem condições. Hugo e Lucas Jalter não têm condições de serem jogadores do Botafogo. São jogadores. O Lucas Jalter, um cara que talvez possa ser lapidado com o tempo, mas ao mesmo tempo eu já vi que talvez não tenha nem peito pra isso. São jogadores que hoje são jogadores de Série B. Sim. Lucas Jalter, se tivesse caído e continuado no Goiás, não seria nenhum absurdo agora, vendo como ele joga. E o Hugo, meu irmão, nunca foi jogador de Série A. Sempre iludiu uma galerinha que acreditou que esse cara tinha chance. E por esse motivo não veio um lateral esquerdo. Pelos mesmos que olham que o Hugo tem potencial, que o moleque é bom, que o moleque tem 4, 5 assistências no grande, possante Campeonato Carioca. Gente, esqueçam, o Campeonato Carioca ele não é base pra nada. O Campeonato Carioca não é base pra nada. Esqueçam o Campeonato Carioca na hora de analisar se aquele cara tem ou não condição de jogar no Botafogo. E mesmo assim, o desgraçado do Lucas Jalter falhava no Carioca. Pra você ver o nível, né? O Hugo era craque no Carioca, dava assistência como nunca. Mesmo assim, falhava na defesa, né? Mas todo mundo sempre relevou, né? Fazer o quê? E o Lucas Jalter não tinha condições nem no Carioca, pra você ver. O próprio Flamengo, você pode comparar sempre aí com times que estão em evidência. O Flamengo não tomou nenhum gol com o Rossi no gol no Carioca. Nenhum. Chegou no primeiro jogo da Libertadores, tomou um gol. Então assim, gente, esqueçam usar o Carioca de base. Se o Hugo deu 5 assistências no Carioca, enfia, né, na mochila dele e leva pra casa. Agora, por causa disso, você vangloriar falando que ele tem potencial para ser um dos melhores laterais do Botafogo é assustador. Então, repensa bem isso daí. Gatito Fernandes, cá entre nós, tá aposentado, né? A bola passando do lado dele, o cara... Que é isso? Bola? Né? Acho que nem ele sabia o que era. E entrando, por sorte, foi invalidado, fora o primeiro gol, que só chutar é gol. Né? Então, assim, não dá mais. O sistema defensivo, por um todo, ele é muito comprometido ao Hugo e ao Lucas Jalter. Acho que
Já falei lá na live e repito aqui. Acho que o Alexandre Barbosa e o Matheus Ponte estão sendo queimados rapidamente devido à falta de companheiros. Eu acho que o Alexandre Barbosa tem qualidade, mas é desesperado por saber que ele tem um merda do lado dele. Tem raiva por saber que tem um merda do outro lado dele. Então ele fica se sentindo perdido e preocupado o tempo todo. O Matheus Ponte é cru, novo, muito novo. Não era pra ser o titular das Libertadores, nem a pau. Era pra ser um cara melhor, mas o Damian Soares foi expulso, não voltou ainda. Né? E o Rafael se machuca também todo dia, então não tem como. Quanto ao Arthur Jorge, gostei da estreia dele, gostei da ousadia. Mas faltou um mínimo detalhe. Ele esqueceu do segundo tempo. Ele pensou, nossa, vou entrar com tudo pra cima da LDU, tentar fazer 1-2 gols e segurar Casillas. Beleza, mas deu tudo errado. Com 1 minuto, o Lucas Jalto falhou, foi gol da LDU. E aí, ele queimou todos os jogadores de ataque pro segundo tempo. Chegou o segundo tempo com o Luiz Henrique e Jefinho, que eram os únicos que faziam alguma coisa, já cansados, né, por causa da altitude, obviamente. Ele teve que tirar eles pra não, né, machucar o jogador, não ferrar o jogador. Teve que tirar e não tinha quem botar. Aí ele teve que optar por Matheus Nascimento, que nunca fez nada. Então, assim, gente, o único erro, na minha opinião, do Arthur Jorge foi esse, de não pensar no segundo tempo, que era crucial pensar nisso numa altitude. Ele não teve opções no banco para reposicionar no momento de tão importante do jogo, que foi o final, que o Botafogo não fez nada, porque só entrou jogador lento, que não mudava em nada. Matheus Nascimento, Oscar Romero, Gregory, Raí, todos eles que entraram não podiam fazer nada, porque o jogo do Botafogo era para quem tava diferenciando, né? Que é Luiz Henrique Jefinho, ciscando. Mesmo que ciscando demais, eram os únicos que fizeram o Botafogo, foram os únicos que fizeram o Botafogo realmente desafogar. Tiveram que sair e não tinha ninguém pra colocar. Quanto à situação do Tiquinho Soares, cara, vive do primeiro trimestre do ano passado, do primeiro semestre do ano passado. Foi aquele primeiro turno magistrou e acabou. Acabou. Hoje, passei em campo. Ele, Marlon Freitas, os remanescentes, passei em campo, né, cara? Tietê até entra com vontade, né, cara? Mas não adianta. Parece que acabou o futebol dele também. Eu acho que os jogadores que ficaram no passado não têm capacidade, né? Marlon Freitas, Tiquinho Soares, Tietê, ambos não conseguem desempenhar seu futebol. Não conseguem. O Hugo nunca foi bom, então eu nem coloco na lista. Então é isso. Marlon Freitas, pra mim, ele é nulo, sempre foi. Acho um jogador muito comum, com todo respeito. Sei que tem gente que ama ele, mas eu acho muito comum. E tudo bem, você ama ele. E acho que é isso, cara. Acho que é isso. A minha análise é essa do jogo. É deplorável ver que situação chegou, cara. 2 jogos, 0 pontos. É o lanterna do grupo. Todo mundo acima pontuou 3, 4, 4. Está com 0. Com o risco de não ir nem pra Sul-Americano. Olha que patético. Mas aí entra pra mim o último ponto, talvez o mais crucial de tudo isso. John Textor. Faz muito pelo clube. Eu entendo que faz, cara. Nossa, sou muito grato a ele. Mas errou. Errou quando enrolou para trazer um técnico. O Botafogo já entrou o ano de 23, de 24 com aquele bosta daquele Thiago Nunes. Já não era para ter feito isso, mas beleza. Aí ele viu em fevereiro, no final de fevereiro, ele viu, pô, não dá. Né? Uma coisa que todo mundo já via, ele decidiu ver só lá no final de fevereiro, graças ao Mazuco, que queria trazer o Thiago Nunes, né? Optou por trazer, o Textor ouviu o Mazuco, né? Esse bosta que inclusive abandonou o barco. E aí veio o Thiago Nunes, demitiu o Thiago Nunes em fevereiro, final de fevereiro, né? Cara, ele demora quase 1 mês e 15 dias para ter um novo técnico. Tá tranquilo assim, John Textor? Estamos em dezembro, em janeiro? Eu não sei. Que na minha opinião está em abril. Com o Libertadores, estava batendo na porta e falando aqui todo dia. Fábio Matias tá dando certo, mas é carioca. Fábio Matias foi salvo pelo Júnior Santos contra o Bragantino, nos 2 jogos. O Júnior Santos pegou e fez o gol. Salvou o Botafogo, salvou o Fábio Matias. Se eu continuar brincando com a sorte, mantendo o Fábio Matias uma Libertadores. Eu falei aqui todo santo dia. Quem acompanha aqui sabe. Todo dia eu falei aqui. Fábio Matias, vocês têm certeza? Olha, 1 mês sem trazer técnico. Será que ele vai forçar o Fábio Matias numa furada dessa? Vai brincar com a sorte. Quem via, viu que eu falei isso. Pode olhar todas as lives, você vai achar todo dia falando isso. Mas não. Prefiro esperar 1 mês, 1 mês e 10 dias, para aí sim oficializar um técnico que já pegou o time bagunçado. A culpa não é dele. A culpa não é do Arthur Jorge, mas sim de quem demorou a trazer. Né? Se você demite um técnico em março, ou seja, já perdeu a pré-temporada, já tá ferrado, tem que trazer logo. Tem que trazer no dia seguinte. Tem que trazer na semana seguinte no máximo. Agora demorar 1 mês e 15 dias para trazer um técnico.
Pra mim, é um amadorismo, é um erro muito grave, que hoje compromete o Botafogo, além, lógico, do setor defensivo, né? Então, na minha opinião, é isso. A demora para trazer o técnico e o setor defensivo são os dois principais pontos que fez o Botafogo tomar 3 gols no Barranquilla e fez o Botafogo estar com 0 pontos em 2 jogos. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like se você puder. Se você gostou da minha análise aí, tudo que você curtiu. Ou para dar uma moral aqui mesmo. Você que nessa hora tá tão puto que não quer fazer nada, mas quem puder deixar o like e se inscrever no canal é muito importante. E é isso, vou ficando por aqui, né? Voltamos amanhã com live meio-dia. O Gabriel faz o vídeo dele às 7. A gente continua debatendo aí, mesmo sem vontade alguma de falar do Botafogo. A gente continua aí. Porque é isso que a gente faz com vocês, por vocês e pelo Botafogo. Pelo clube, né? Pelo escudo. E não por jogador descompromissado como esse que a gente vê. Um grande abraço.